Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí na nossa 16ª aula e hoje a gente vai falar de um tema que tem algumas pessoas com dificuldade. Esse tema de aula nem estava mais aqui na nossa programação, né? Nos nossos temas de aula, mas como eu tenho percebido que algumas pessoas estão com dificuldade, eu resolvi separar essa 16ª aula para poder reforçar um pouco sobre como fazer postagem de conteúdo e como fazer com que as pessoas tenham engajamento com essa postagem de vocês, né? Essa postagem de conteúdo que a gente chama no marketing de copy, né? Ela é muito simples, né? E por que a gente está com dificuldade? É porque a gente ainda não está trabalhando em cima da dor do nosso público, tá? Se eu não conseguir identificar qual é a dor do meu público, se eu não conseguir identificar o que falta, o que meu público quer saber, eu vou ter dificuldade de escrever, tá bom? Não é difícil, é só a gente utilizar, fazer essa identificação é a primeira coisa, é o primeiro passo, tá? E depois trazer as ferramentas que a gente já aprendeu lá no começo, que são os gatilhos mentais, é a metodologia AIDA, né? Então, a gente trazendo isso, identificando qual é a dor do nosso cliente, sabendo qual é a mensagem que a gente quer passar naquela postagem, a gente consegue, tá? Mas tem que parar um pouquinho, tem que prestar atenção aí no seu público, que isso vai te ajudar, tá? Acho que a dificuldade está aí, tá bom? Então, o que a gente precisa de fato para a gente poder prender a atenção das pessoas? Eu escuto muito assim, mas eu vou lá, eu faço a publicação, ninguém curte, ninguém comenta, as pessoas não visualizam, o que está acontecendo? Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fornecer argumentos e questionamentos que despertem a atenção e a curiosidade do público. Ponto. É isso. Tá? Se eu despertar a curiosidade, vocês podem ter certeza que o leitor vai ficar lá, ele vai ler, ele vai se interessar e aí vocês vão seguir na relação aí com o cliente, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas 5 dicas práticas, tá? De como fazer isso, como tornar isso mais fácil. Tá? Então, dica 1, vamos bem direto, pega aí o caderno, pega o papel, pega a caneta, é para anotar e para já colocar em prática, tá? Então, dica 1, faça uma pergunta, tá? Pergunta precisa de resposta, tá? Então, quando a gente começa o texto, começa a copy fazendo pergunta, já deu o gancho para poder dar a resposta, pronto, já despertou a curiosidade, o seu público já vai ficar ali, tá? Dica 2, entre na cabeça do seu leitor. Isso está faltando, é isso que a gente não está fazendo e por isso que vocês estão com dificuldade, tá? Então, quando a gente fala assim, você tem que conhecer a dor do seu cliente, a dor do seu público, a gente está querendo dizer que você precisa entender as dificuldades que ele passa no dia a dia, as faltas que ele tem, né? Então, a partir do momento que você conhecer isso, que você souber e que você falar abertamente para ele que você sabe daquilo, o público vai te acompanhar. Tá bom? Então se atentem nisso, tá bom? Use o título como parte de introdução, tá? Então essa é uma outra técnica, essa já foi a terceira, né? Essa é uma outra técnica que é muito boa, que funciona muito bem, tá? Como que eu faço isso? O título é uma pergunta e a primeira frase já é a resposta e dali eu saio desenvolvendo todo o argumento que eu quero desenvolver com o cliente. Tá? A dica 4, faça uma afirmação que o seu leitor vai concordar, tá? Por quê? A partir do momento que eu faço uma afirmação, que eu sei que o meu leitor ele vai concordar, qual é a mensagem que eu passo para ele, né? Passo para ele, olha, cara, você precisa ficar aqui, você precisa ler, porque aqui vai ter informações que vão te ajudar. Tá? Você mostra para ele que você conhece, que você sabe aquilo que você está falando, que você sabe aquilo que ele quer ouvir, tá? Essa é a mensagem subliminar que a gente está passando para ele, tá bom? E uma outra dica, gente, a 5ª dica, a última e para mim a mais importante, né?
saibam o recado que vocês estão querendo passar naquela postagem, naquela copy, naquela interação com o cliente, né? Todo o conteúdo, toda postagem, toda copy, ela é uma interação com o cliente, né? Então, assim, o que eu tô querendo passar, qual é o meu objetivo e o que eu tô querendo tirar do meu público com essa postagem, com essa copy que eu estou desenvolvendo. Tá? Se você souber fazer isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis, tá? Uma boa copy, ela precisa ser uma conversa com o leitor, tá certo? Acho que vocês precisam revisar tudo isso que a gente falou aqui na aula. Minha sugestão é que assista a aula mais de uma vez para poder entender tudo. Assim que terminar a aula, já começa a construir a próxima copy para vocês publicarem, tá bom? Tudo que a gente aprende, se vocês colocarem em prática imediatamente, vai ficar mais fácil para a gente poder absorver. Tá bom? Então essa era a aula de hoje, era a dica de hoje, espero que ajude vocês aí nas postagens, nas interações e até a próxima aula. Um beijo!